Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas de toda a região. Sejam todos muito bem-vindos aqui, mais um Giro Total. Um giro de notícias, giro de esporte, né? Estamos com as Olimpíadas aí a todo vapor, né? Ganhando medalhas, mas aquela história toda que eu vou conversar com o meu amigo André Zapia daqui a pouco. E é uma verdade, né? O Brasil investiu tão pouco, ou investiu muito, mas de forma errada, né? Que nós estamos com 8 medalhas hoje, já legal, né? Estamos com uma de ouro, 3 de prata, 4 de bronze, quer dizer, o número é legal. Só que 28º lugar, quer dizer, a gente não vai ganhar posição, né? Porque não teve investimento correto, a gente teria que ter mais medalha de ouro, teria que chegar onde o Brasil merece, né? Como quem está orientando, quem está sediando as Olimpíadas, tinha que ter um investimento de maneira correta. Para isso eu vou estar conversando com meu amigo André Zapia, né? Ele é treinador de atletismo, dentre outras coisas, e nós vamos conversar sobre isso, ver esse investimento, como é que foi feito, que bagunça que está ocorrendo. Temos aqui, já no estúdio, aqui do meu lado, aqui para conversar comigo, o meu amigo Márcio Uchida, né? Ele é chefe do cartório eleitoral aqui de Americana 158, e vai estar nos falando, porque a partir de amanhã já começa a campanha política, né? A campanha eleitoral. É curtinha, vai ser rápida, né? Coisa de 45 dias, de amanhã já contando, 45 dias nós já temos eleições. Mas como é que está sendo feito todo esse processo? Todos os partidos já escreveram os candidatos, nós já temos os candidatos a vereador, temos candidato a prefeito. Como é que está a tua cidade? O Márcio aqui de Americana, ele vai estar dando uma pincelada, mostrando como é que está acontecendo toda essa loucura, né? Ele falou que está uma loucura o cartório, né? Ele nem poderia estar aqui comigo hoje, mas nós vamos começar conversando com ele já para liberar ele, para ele poder fazer o que ele tem que fazer lá. E temos aqui também o meu amigo da Modal Automação, o Hudson Benedito, né? Se a tua empresa, né, está arcaica ainda, daquele jeitão, né? Um monte de funcionário para fazer a mesma coisa, é tudo manual, dá para automatizar ela, dá para fazer muita coisa, deixar a tua empresa toda, tipo, robotizada, vamos dizer assim. E o Hudson vai estar explicando como é que se faz para automatizar uma empresa, deixar ela mais funcional, né? Não é tirar o emprego de quem está lá, mas deixar ela mais funcional para você produzir mais com um custo menor e gerar mais emprego com tudo isso, fazer um material mais bom, com uma melhor qualidade. Isso na automação você consegue tudo isso, tá? Mas eu vou começar conversando com meu amigo Márcio. Tudo bem, Márcio? Como é que você está? Como vai, Cláudio? Tudo bem? Graças a Deus. Ô, Márcio, tá muito louco aí o cartório? Como é que tá o teu trabalho ali? Olha, o trabalho está assim uma loucura, né? Mas teve um lado bom, que todos os partidos, quase todos, na verdade, a exceção de um partido, todos apresentaram já os registros de candidatura, né? E sendo que hoje é o último dia, geralmente o pessoal deixa para o último dia, e dessa vez aconteceu totalmente o contrário. O último dia está tranquilo como a Tomaram um pouquinho de recepção. juízo, vamos dizer assim. Tomaram um pouquinho e, graças a Deus, está tudo caminhando bem, embora esteja uma loucura. Quer dizer, hoje era o último dia de apresentar a documentação para quem quer ser candidato, e isso depende dos partidos e não do candidato, não é isso? Exatamente, né? O prazo hoje é para os partidos e coligações. Aí depois tem mais um prazo, né, de 48 horas para quem for apresentar a candidatura avulsa. Tá? Então tem mais essa ainda, que é a candidatura individual, ou seja, que o próprio eleitor vai protocolar em cartório. Tá, mas aí ele tem que estar afiliado a um partido, as normas é a mesma, né? Exatamente, as normas são as mesmas, inclusive tem que haver uma ata também dos partidos ou coligações dizendo que aquela pessoa, né, ela está apta a concorrer às eleições, senão não vai ter validade. Tá. E como é que está acontecendo hoje? Se você falou que quase todos os partidos já apresentaram as documentações, né? O próximo passo de cada partido, só para o telespectador entender o processo, qual o próximo passo agora? Tá. No momento da apresentação dos registros, nós já fizemos um pequeno pente fino, né, para ver o que faltava de certidão, documentação, e já notificamos lá no ato. Mas foi uma coisa muito rápida. Então agora, o que estamos fazendo hoje, pegando cada processo, analisando minuciosamente, verificando o que falta, né, para o partido apresentar com relação à documentação não só dos candidatos, mas também dos partidos integrantes, por exemplo, de uma coligação,
para que apresente aí no prazo de 72 horas. Nesse meio tempo, essa pessoa que está faltando documento, ele pode fazer campanha. A partir de amanhã ele já pode divulgar nome, número, pedir voto, já pode escancarar. Com certeza, ele pode sim. Inclusive, quando recebemos esses pedidos, já encaminhamos os dados para o sistema da Receita Federal para que seja processado o CNPJ, para que ele possa abrir conta bancária para fins de campanha, né? Então, tudo isso já foi feito, agora é só aguardar a Receita disponibilizar o CNPJ para que ele possa, né, promover a campanha de forma regular. Segundo informações, quase todos que apresentaram a documentação no cartório já estão com o CNPJ em carteira, já podem abrir conta em banco, confeccionar o material, porque todo material tem que ter o CNPJ do candidato, é isso? Exatamente, tem que constar os dados do CNPJ do candidato, né, da empresa também que vai elaborar o material, e isso tudo para depois apresentar na prestação de contas lá na frente, depois das eleições. Você acha que vai ser muito, vamos dizer assim, vai ter um caça às bruxas, né, com essa ligação do CNPJ, mais quem está fazendo, tem um limite para ser gasto, aquela coisa toda. Vai ter um caça às bruxas, vamos dizer assim, muita impugnação, ou você acha que vai ser mais tranquilo? Acredito que vai ser mais tranquilo, Clóvis, desde que o candidato não deixe de apresentar todos os dados, todos os gastos, né, e considere aí as notas fiscais, né, todo o documento necessário para apurar o que realmente foi feito, né, para se evitar, né, uma futura, né, impugnação, cassação de mandato, coisa nesse sentido. Então, né, toda a documentação que ele for expedido, né, em prol do candidato, que ele apresente futuramente à Justiça Eleitoral. Essa é a recomendação. E os valores caíram muito, né? Não dá para gastar aquele rio de dinheiro como a gente via nas outras eleições, né, Márcio? Agora os gastos foram limitados, né, conforme a resolução do TSE. Então vai ter que ficar dentro daquele parâmetro, não dá mais para gastar além daquilo, tá? É claro que cabe ao candidato requerer ao juiz eleitoral ou alteração, né? Se ele quiser aumentar, ele pode até fazer o pedido, é um direito que ele tem, né? E aí caberá ao juiz, mas eu acredito que, né, ele não deferirá por conta já de uma determinação do TSE. Agora, o cartório eleitoral, Márcio, ele vai estar acompanhando, vai estar com um trabalho extra, vai ter alguns dias de plantão. Como é que vai funcionar isso? Bom, a partir de hoje, até dia 2 de outubro, os cartórios eleitorais funcionarão, tá? E todos os dias, diariamente, sábados, domingos e feriados, tá? Aberto do meio-dia, durante a semana, meio-dia até as 19, e de fim de semana, das 13 até as 19, para funcionar o protocolo. Fim de semana, domingo, todos os dias vocês vão trabalhar, Márcio? Todos os dias, sem sossego, justamente para fiscalizar, monitorar, né, tudo o que está acontecendo na cidade, quanto às campanhas, para evitar abusos e manter a normalidade dos trabalhos. E isso nós estamos falando em todos os cartórios do estado de São Paulo, né? Você está falando por Americana, mas a resolução é para todos os cartórios do estado. Correto. Essa determinação foi do TRE de São Paulo, então com certeza todos os cartórios eleitorais do estado de São Paulo funcionarão nesse regime de forma ininterrupta. Independente se tem uma zona, duas, três, a Americana tem duas, né? Tem cidades menores que só tem uma e tem cidades que tem muito mais. Todas elas vão estar trabalhando. Exatamente, todas elas, e ainda mais por conta do sistema de denúncia online, né, que as pessoas, os eleitores, podem fazer a denúncia de alguma propaganda que está de forma irregular aí nas vias públicas, por exemplo. Então, para que possa apurar isso de forma ininterrupta, é que os cartórios eleitorais também estarão funcionando durante todo o período. Muita coisa foi proibida, né? Hoje não pode mais trio elétrico, não pode ir para a rua, os cavaletes que atrapalham a visão aí já está proibido, né? Os outdoor está proibido, né? Salvo uma medida padrão, Exato. Não é isso, Márcio? Exatamente. Agora tem uma medida, né, salvo engano, de meio metro quadrado, ou de 40 por 50 centímetros, né, de área, que pode ser fixado no para-brisa traseiro dos veículos, micro perfurado, e tem que ser nas medidas que, né, foram disponibilizadas na resolução. Tá? Qualquer coisa diferente do que foi ditado na lei, né, vai ser apurado e, se for o caso, né, o infrator será multado. E pode ser feita a denúncia, o telespectador que está vendo. Ver um trio elétrico, ver cavaletes na rua, ver aquela Kombi cheia de meninas, aquela coisa, pode ser denunciado, Márcio? Pode sim. Tá? Agora, para fazer a denúncia online, ele tem que apresentar não só os dados, esses dados, tá, serão mantidos em anonimato, então pode ficar tranquilo quanto aos dados de telefone, denunciante, mas também deve apresentar uma foto para comprovar,
né, O que está o que está acontecendo de irregular. Porque senão o cartório também não vai, né, não vai gastar o tempo para apurar. Fiscalizar uma coisa que Exatamente, que pode ao ser chegar no vazia, local. né? Exatamente, perfeito. Pode ser uma denúncia vazia, quer dizer, não vamos disparar todos os cartórios. Se fosse disparar um monte de pessoas para isso, né, ficaria inviável o trabalho do Sim, cartório. sim, tem que ser denúncia que é passível de constatação. Por exemplo, uma pessoa que está lá na esquina distribuindo santinho de forma irregular, né, até a denúncia efetivada, até um serventuário Já cartório saiu, já não foi está embora. mais lá. Exatamente, não tem como apurar, né? Entendi. Agora, os partidos políticos, como é que eles têm que agir? Como é que você aconselharia os partidos políticos, as coligações a agirem agora? Bom, a Justiça Eleitoral disponibilizou uma cartilha, né, um manual sobre o que pode, o que não pode. Tá, isso pode ser obtido através dos cartórios eleitorais. Tá? Se o interessado portar um pendrive, por exemplo, um CD, a gente grava nessa mídia, tá, para ele imprimir, os partidos imprimirem para os candidatos, para evitar, né, eventuais abusos. Aí pode procurar lá no 158, lá no cartório atrás da prefeitura, e você disponibilizar lá. Exatamente, pode procurar tanto aqui no 58 atrás da prefeitura, na rua Presidente Vargas, como também lá no Boa Vista, que é o cartório que ficará responsável exclusivamente pela propaganda eleitoral. Então nós dois, né, esses dois cartórios estarão disponibilizando a cartilha. Né, basta comparecer com uma mídia, porque como são muitas, né, muitas folhas, então a gente está um pouco limitado aí de material, não tem como imprimir. A Americana vai sair com 4 candidatos a prefeito, é isso mesmo, Márcio? Exatamente, até agora Que foram registrados, né? registrado quatro candidatos e 369 vereadores até o momento. Era a segunda pergunta, né? 369. 369 até o momento, até dia 2 de setembro esse número deve mudar, certamente vai aumentar. Quer dizer, desses 369 candidatos a vereadores, tá? Eles estão disputando 19 vagas. Exatamente, são 19 vagas. Tá? E esse número deve aumentar, acredito que deve chegar em torno dos 400, se não mais. Isso até o começo de setembro. Isso, exatamente. Até o dia 2 de setembro é o prazo limite para que o partido apresente agora uma candidatura Mas individual. por que até dia 2? Não finalizou, não finaliza hoje ou amanhã todas as inscrições para candidatos? Boa pergunta, Clóvis. No primeiro momento, os partidos apresentaram todos os candidatos que foram escolhidos em convenção. Né? Mas nem todos escolheram as 29 vagas, os 29 candidatos. Né? Alguns escolheram, por exemplo, 20, aí ficaram 9 vagas remanescentes. Então, para preencher aquela vaga, eles têm esse prazo até o dia 2. Então, são vagas que ainda estão faltando serem preenchidas. E quem tem as 29 vagas pode trocar de candidato, pode fazer alguma coisa nesse meio tempo? Pode sim. Pode acontecer do candidato, né, ele querer desistir, né, desistir da candidatura, aí então ele formaliza o pedido de desistência ou de renúncia. Aí o partido, no prazo de 10 dias a contar da homologação do juiz eleitoral, pode promover aí a substituição, e esse prazo também para eles. E no caso de prefeito, pode ser trocado também o majoritário? Pode sim, desde que formalizado também. Não é só pelo caso de morte. Antes da reforma, só era substituído o majoritário no caso de morte, né? Exato. Agora não. Agora não, ele pode apresentar o motivo, né, que vai ensejar a desistência ou a renúncia. Ele pode renunciar simplesmente. Pode alegar os motivos, né, vai ficar a critério do juiz eleitoral também apreciar e deferir. Pode ser que ele entenda que não seja o caso, né, então Sim, vai depender muito do magistrado. Exato, do motivo que será alegado pelo requerente. Entendi. Agora, quer dizer, a partir de amanhã, então, já está liberado a campanha na rua. Quer dizer, pode soltar os papéis, santinhas, essas coisas, pode ser distribuído já com o número do candidato, desde que seja com no CNPJ, com tudo que diz a lei no material, e os partidos políticos sabem como fazerem isso. Pode afixar tanto os banners nas laterais dos carros, como o perfurade no vidro traseiro. Adesivo de para-choque pode ser colocado, Márcio? Adesivo de para-choque, desde que seja na medida, né? Seja, não tem impedimento, não vi. Nas residências é só o banner 40x50, você já falou. Quer dizer, a campanha vai ser mais limpa, não é, Márcio? Vai ser mais limpa. Tanto é que a propaganda agora veiculada nas ruas vai ficar limitado praticamente a uma mesinha, né, de distribuição de material. É a única coisa que pode acontecer na rua, né? E a bandeira também.
e a bandeira é permitido. Mas a bandeira tem que ter uma pessoa tem que ter uma segurando. pessoa, exatamente. Não pode encher de bandeira e ir embora. Correto, exatamente, tem que ter uma pessoa. Quer dizer, cada bandeira vai ter que ter uma pessoa e se esse candidato colocar uma pessoa segurando a bandeira, essa pessoa pode ou deve ser remunerada e vai na prestação de contas. Quer dizer, eu acho muito pouco provável acontecer isso. Né? Exatamente, esse é o ponto que eu queria chegar. Se a pessoa prestar serviços, ela vai ter que o partido vai ter que, né, pedir um recibo eleitoral, esse recibo vai constar da prestação de contas, então essa pessoa... E o voluntariado, Márcio? Eu quero ser voluntário, você é candidato, eu sou teu voluntário. Como é que eu faço para prestar contas? Então, mesmo os voluntariados agora tem na verdade sempre existiu essa coisa de doação estimada, né? Sim. Que é a força, né? A minha força é estimada num valor pecuniário, em dinheiro. Se eu pegar né? meu carro e colocar numa campanha, o carro é meu, mas eu vou estimar um valor de um aluguel desse carro nessa campanha. Exatamente. E no caso voluntário é a mesma coisa. Acredito que deve funcionar dessa mesma forma, pelo menos nas eleições anteriores funcionou dessa forma, acredito que não será diferente, tá? Se porventura o partido não constar, vamos supor por questão de esquecimento, ele deve apresentar uma nota esclarecendo, né, o que ocorreu para que fique pelo menos apurado no processo. E eu estou fazendo todas essas perguntas, Márcio, porque tem muito candidato, principalmente a vereador, o majoritário, o candidato a prefeito, ele sabe muito bem o que ele pode fazer e vai fazer, né? Agora, o vereador, com quase 400 vereadores que você está me falando aí, tem aqueles que estão muito eufóricos, já é vereador, né? já ganhei, aquela coisa toda, é muito complicado. Então, nessa euforia de lançar campanha, já ir para a rua, já amanhã, levantar amanhã cedo e falar, não, já sou candidato. Né? É candidato, só que tem que tomar alguns cuidados. Porque, de repente, você vai conseguir os votos que você tanto quer e não vai assumir porque vai ser impugnado, não é isso, Márcio? Exatamente, tem que tomar muito cuidado, tá? Sabe, pega essa cartilha, pede lá no cartório, dá uma lida o que pode e o que não pode, para evitar uma impugnação, uma cassação, né? Uma ação contra a expedição de diploma, tá? Tudo isso só gera dor de cabeça e não vale a pena. E vale para todos, tá? A regra é para todos, não há nenhuma diferença, então a gente pede que tenha um pouco de cuidado, né? Para evitar qualquer transtorno depois. Ele pode ser muito bem votado, depois também ser prejudicado da mesma forma. É aquela história, ganha e não leva. Ganha e não leva. Aí exatamente. É muito difícil. Mais alguma coisa que você queria passar para o telespectador? O endereço do cartório, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Fica à vontade, Márcio. Ok, Clóvis. Então, os eleitores, partidos, então vou deixar aqui o endereço dos 2 cartórios eleitorais. A zona 158, que fica atrás da prefeitura, fica na rua Presidente Vargas, número 343, na Vila Medon. Tá? O telefone lá é 3462-6154. E tem um cartório também que fica localizado no bairro de Boa Vista, na rua Antônio Cia 391. E o telefone lá é 3468-6377. Tá? Para o que precisar, estaremos à disposição de todos vocês. Até dia 2 de outubro, né, Márcio? Não sei se é boa notícia ou não para você, tá, Márcio? Sinto muito, mas... Não, estaremos lá, sempre firmes e trabalhando em prol da cidade, tá? E de todos que estarão conosco. Então, okay. Muito obrigado por ter vindo, Márcio. Tá? Eu que agradeço pela oportunidade. Que eu faço, eu acho muito interessante a gente estar passando para a população o que está acontecendo agora, né? Com a eleição, tanta coisa que vai rolar. E ninguém melhor do que você para vir esclarecer essas dúvidas. Imagina, Cláudio. Eu que agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade de poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. E estaremos à disposição dos senhores sempre que precisar. Obrigado. Eu vou chamar um comercial agora, rapidinho, tá? E vamos falar de atletismo, vamos falar de Olimpíadas, já dei o número de medalhas, tudo, né? Mas tem muita coisa acontecendo aí e o Zapia vai bater um papo com a gente já já. Não saia daí. Essa dica dá água na boca. Empório do Chefe, mais de 30 tipos de espetinhos, carnes nobres diferenciadas e atendimento profissional. A reunião com os amigos, o churrasco de final de semana ou o futebol de quarta ficam bem melhores com as carnes e espetos do Empório do Chefe. Empório do Chefe, descubra este sabor. Olha, interrompe a sua programação a partir de agora porque eu tenho um recado importante para você. De segunda a sexta, das 6 às 7 da tarde, eu estou com o programa Shop Spots. Gols, entrevistas, reportagens, bate-papos e muito mais.
Shop Spots, há 38 anos no ar, levando o que há de melhor em spots para você. Me assista que você vai gostar. Você que já está do lado NET, sabia que a NetNow tem os maiores lançamentos do cinema e o melhor da TV por assinatura? São milhares de títulos para assistir aqui, na TV, a hora que quiser. E mais, dá pra ver também no tablet, smartphone ou computador, onde você estiver. É só baixar grátis o aplicativo NetNow e aproveitar. Curta o lado NET Brasil. O Novo Engenho transforma suas receitas em sabores únicos, com dedicação, qualidade e muita experiência. Traz uma linha de licores sofisticados e exóticos, como o coquetel Blue Sweet, a vodka Balakov, que é uma bebida de sabor marcante, o whisky Al Capone, com malte envelhecido e importado para paladares mais apurados e requintados. E para este inverno não pode faltar o conhaque Federal. Tudo isso à venda nos melhores mercados, bares e restaurantes. Exija sempre bebidas Novo Engenho. Como eu havia falado para vocês, temos uma medalha de ouro já, né, conquistada pela Daniele, né, no judô. Rafaela, obrigado. O programa ao vivo tem dessas coisas, tá vendo? A Rafaela conquistou, né, a medalha de ouro, maravilhosa. Temos 3 de prata já. Chegamos às 4 de bronze, quer dizer, o número é muito bacana, né? Se não fosse as Olimpíadas aqui no Brasil, né? Se nós tivéssemos os investimentos certos, eu acho que a gente poderia ter mais algumas coisas. Como eu já falei aqui, né? O que me deixa impressionado é que a maior parte dessas medalhas vem das Forças Armadas, vem da Marinha, vem do Exército. Se pegar para olhar, a gente vai ver que o tiro lá do sargento do Exército conseguiu a primeira prata, né, sargento do Exército. Né. Tivemos o bronze que veio lá da Marinha. Né, Então é muito complicado isso. E para isso eu estou aqui com o Zápia, meu amigo André Zápia. Tudo bom, Zápia? Tudo bom, Clóvis. Boa tarde. É um prazer estar com você aqui de novo. O prazer é meu. Ô Zápia, eu estou falando alguma besteira quanto a investimento das Olimpíadas? Não é besteira nenhuma, não. Acho que são questões de opiniões, né? E como eu já te disse anteriormente, você me argumentou sobre a falta de investimento, eu já acredito que houve muito investimento, nunca foi investido tanto no esporte brasileiro, né? Em todas as modalidades. Muito investimento foi. Eu acredito que houve sim um grande investimento, não só na estrutura dos jogos, ficou muito bonito aparentemente, né? Falando, ficou muito bonito. Fizeram uma cidade, né? Sim. Uma cidade ali para uma estrutura de primeiro mundo, né? Isso, lógico, tem um investimento muito grande privado também, né? Não pode se esquecer disso. Isso tudo é investimento, tudo que se faz. Nenhuma Olimpíada hoje no mundo, na história, houve prejuízo. Todas as Olimpíadas tiveram esse investimento e houve um bom retorno. Eu só penso assim, no Brasil, para ver se nós pensamos no investimento desse retorno do dinheiro monetário, ou se pensava-se também nesse retorno do resultado. Eu posso falar para você o seguinte, Clóvis. Mas uma coisa está ligada à outra, não está? Sem dúvida, vivenciando o esporte. É que, na verdade, quando você faz uma Olimpíada, você faz... o país que faz a Olimpíada, ele faz visando muito o torcedor que vem de fora do país. Então, se investe para receber esse turista. E esse turista deixa o dinheiro no país. Agora, precisa ver, também temos que pensar, como eu sempre fui dessa opinião, é tudo muito bonito, o pessoal mesmo fala, você não foi, você que está sempre ligado ao esporte, você não foi lá, não vai para o Rio. Eu não fui, ainda não tive essa, eu provavelmente queira ir no Paralímpico, mas eu acho que é um investimento, é muito caro para você ir, né? Uma viagem de certo risco, e que eu acho, por exemplo, a primeira coisa que eu comecei a observar, mesmo nos jogos de futebol, se você for ver, hoje, no dia de hoje, eu estava lendo a notícia, ainda nós temos 1 milhão de ingressos à venda, que não conseguidos vender. Ou
Você vê um Quer dizer, jogo o de movimento futebol não foi aquele movimento esperado. esperado, né? Hoje eu estava vendo num site que 43% apenas 43% dos tickets de entrada, né, que foram passados às empresas patrocinadoras que realmente foram utilizados. Ou seja, todo esse restante aí não foi utilizado, a empresa não veio para o Brasil, que são empresas internacionais, essas empresas não vieram para o Brasil, não distribuíram esse ticket, não sei porquê, esses bilhetes de entrada, e o que aconteceu foi o seguinte, como sobrou um percentual para se vender, esse percentual ficou num preço muito alto. Se você for ver hoje, aí para ver, que ontem foi a final dos 100 metros, que é uma das estrelas da E Olimpíada. É tua praia, né? Vamos falar de Uma atletismo. entrada básica lá, R$500, eu acho que é muito caro para a realidade do Brasil, né? Era R$500? Em uma média você consegue até menos, ou tinha ontem ingressos vendendo para ontem, né? A R$200, mas para estudante. E passa, Então, e é um valor 50%. um valor fora da realidade do Brasil hoje. Fora da realidade, nós temos um salário mínimo de R$800. Né? Se cobrar para estudante R$200 para entrar, para assistir uma Olimpíada, onde nós estamos querendo que o brasileiro aceite, entenda melhor o esporte, que o esporte seja mais vivenciado pela população brasileira, você cobrar um valor desse para uma entrada, para um evento, eu acho simplesmente um absurdo. Vou trazer para a tua realidade. Você é treinador de atletismo, né? Que é tua praia, né? Sim. Eu costumo dizer. Dentre dos teus alunos, quantos teria condições de ir lá olhar, assistir, participar de uma corrida que nem teve ontem? Para assistir, eu tive um atleta que foi, apenas. Conseguiu um atleta. Essa é a realidade. E participação, então, nem sonho, né? Porque aí nós vivemos tem aí muito investimento, nós muita vivemos coisa. até uma outra realidade. Eu estava há 2 anos atrás, né, 2 anos atrás, 3 para 2 anos atrás, como técnico da seleção brasileira, do revezamento 4x400, com um atleta na equipe de revezamento, em condições de estar participando. Inclusive, próximo, nós estávamos no próximo do Mundial de Bahamas, que foi um Mundial de revezamento, mas através depois dos problemas que a americana passou, problemas políticos, né, houve esse corte, realmente houve esse corte do esporte de rendimento, e eu tive realmente que passar os meus atletas para outras equipes, passar meus atletas para outros técnicos, e tudo isso que eu investi como técnico, como preparador físico, como fisiologista... Isso para não prejudicar o atleta. Não né? posso prejudicar. Então eu acabei prejudicando a minha carreira como treinador, que é onde eu investi, né? Então você perde um pouco nisso, eu perdi não muito, né? Você fica um pouco desiludido, mas foi por causa disso também. Mas isso são questões de, vamos dizer assim, foi uma questão de uma adaptação política, né? Agora, Zap, você acha, vamos partir de Americana, né? E evoluir até a União. O que teria que ser feito para a gente, dentro do atletismo, ter resultados melhores? Nós vimos ontem, né? Como é que é o nome dele lá, o que ganha todas lá, o jamaicano, Bolt, né? Ele corre olhando do lado, ele tira o pé, né? Ele chega numa certa velocidade, ele tira o pé e fica olhando dos lados, para ninguém passar ele, mas também não quebra o recorde. O que a gente faz para chegar a esse nível? Então vamos lá, Clóvis. Isso é uma característica que muita gente fala. Não, ele tira o pé, ele não chega. Vamos falando primeiro do Bolt. Uhum. Não é. Eu vejo como treinador de atletismo, não é que ele tira o pé. É a característica da corrida dele. Então, se você for falar hoje, qual é o atleta mais veloz do mundo? O Bolt, o homem raio, o homem relâmpago. Uhum. Não, ele é o homem que hoje no mundo ele tem a maior aceleração. Então ele consegue colocar o corpo dele... Ele não sai tão bem. Tão rápido, então ele consegue colocar o corpo dele durante um tempo maior em aceleração. Você pode ver que os outros atletas gastam muita força no início, né, para tirar o corpo da inércia, e ele não, ele consegue ser mais gradativo, mas que aquela força ele vai colocando durante um tempo maior. Então ele acelera hoje aí a quase 40 metros de aceleração. Então isso é muito forte, né, muito grande. Mas quase da linha de chegada ele dá uma reduzida, é uma característica não. da corrida dele. Ele já está num acelerando, não pode continuar acelerando o corpo, não consegue continuar acelerando daquela maneira. Ele só tem aquela explosão? Porque o que acontece com os outros atletas? Eles aceleram, né, pega-se a velocidade média que eles conseguem trabalhar, e no final eles voltam a tentar buscar alguma coisa porque aquilo que se perdeu, né? Vamos ver, você vai atrás do movimento perdido. Ele, como ele já teve um tempo maior de aceleração, aquilo foi o máximo que ele chegou. Ontem você pode ver, por exemplo, que após a prova, ainda ele ficou lá brincando, ele é muito carismático, é isso que faz o Bolt.
Você pode ver que depois já fazia uns 20 minutos, 30 minutos que ele havia corrido, ele estava muito cansado. Muito Quer dizer, cansado. tinha já se esgotado. Esgotado, em cima ele foi um dos que mais criticou, porque eu não, infelizmente, não é só no Brasil, mas acontece isso. Não existe fazer uma final olímpica às 10h30 da noite, né? Isso não existe, sendo que meia hora antes tinha sido a semifinal. Então isso não acontece. A semifinal deveria ser feita à tarde para a final ser feita à noite. Foi muito próximo. Então por Mas- isso que o esgotamento do Mas atleta é quem maior. faz toda essa... Existe uma Essa estrutura, organização? a estrutura da organização que é, infelizmente, baseada em cima do meio de comunicação. Né? Um tempo atrás, uns dias atrás, teve um jogo de vôlei que acabou As grandes Uma emissoras e que meia. dita E aí o houve uma horário. crítica de uma das jogadoras que realmente eles fizeram uma festa muito grande, som, iluminação, e luz piscando, e luz colorida. E acabaram né? E a prejudicando atleta falou o assim, isso atleta. aqui é um horário de balada, né? Nós estamos num clima de balada. Existe música para balada, existe iluminação para balada, mas isso não é uma balada, isso aqui é um jogo olímpico. Né? Não, ontem eu vi a reclamação do vôlei de praia mesmo, Foi né? exatamente. E ela reclamou que a iluminação não deixava ela ver a bola. Teve Exato. essa reclamação, que ela teve que jogar de noite com a viseira. Viseira. Né? O atleta russo, inclusive, estava com um óculos especial para tirar reflexo. Foi nesse jogo da contra o Brasil Foi. contra a Rússia. E ela teve que jogar com um óculos especial para reflexo, porque eles colocam luzes e tal, pensando no quê? No torcedor, né? E poucos menos no esporte atleta em como si, no rendimento. atleta. Entendeu? Então isso é uma questão de... Hoje eu vejo que a Olimpíada, tirando por ideia aqui, ela virou um grande evento teatral, né? Comercial, né? Estava todo mundo apreensivo depois que teve aquela abertura muito bonita, né? Onde se gastou muito nessa abertura. Foi muita coisa adaptada, né? Foi realmente bonito, não podemos falar que não. Sim. Mas depois da abertura, todo mundo esqueceu o resto, né? Todo mundo esquece o resto. Nós temos lá uma guarda nacional que está essa fome para poder trabalhar na Olimpíada. Nós temos o pessoal voluntário que tem que pôr dinheiro do bolso para poder sobreviver lá. E E muitos deles muitos, não né? têm. Não, às Porque vezes o cara eu- tem que fazer uma alimentação Eu dei só. o número aqui, nós temos quase 70 mil voluntários trabalhando no Rio de Janeiro. Né? Dentro da tua área, como atendente, como supervisor, tem muito. São 70 mil pessoas voluntariado. Né? Esse número eu dei aqui a semana passada e acho que mudou, acho que aumentou esse número até. Então, e aí no que você me perguntou, como que nós precisávamos, né? Recordando que precisaria ser feito, né? Sim, porque nós temos agora, daqui 4 anos, Isso. nova Olimpíada, É. nova Patoca, aquela coisa toda. Ainda não terminou, vamos dizer assim, nós estamos no meio da Olimpíada, né? Ainda temos ainda muito esporte coletivo para terminar, nós temos alguns esportes que ainda tem muito do atletismo mesmo. Dá pra Mas gente dá uma conquistar melhorada, muita eu medalha. acredito que sim. Mas todos os países que eu venho observando ao longo do tempo que cediam a Olimpíada, eles sempre ficam ali entre os 10. Vai ser muito difícil o Brasil conseguir ficar entre os 10, que esse Hoje era o nós objetivo. Estamos em 28º. Porque eu vejo assim, não só o Brasil, como outros países em desenvolvimento, né, pensam que você tem que treinar, você tem que fazer o máximo para você ir para a Olimpíada. E não ter o resultado na Olimpíada, isso é muito diferente. Isso é uma Sim. questão muito, vamos dizer assim, fora do que os outros países têm por concepção. Principalmente os países que se desenvolvem em conjunto com o esporte. Então, você batalhar para você conseguir um índice para ir para uma Olimpíada é uma coisa. Você batalhar e conseguir um índice e fazer um resultado é outra coisa. Só que, dessa vez, a Olimpíada é no Brasil. Então, nós tínhamos um facilitador. Qual é esse facilitador? O Brasil tem direito a colocar a equipe em competição. Né? Você pega aí algumas Esgrima foi modalidades. convidado. Então, eu pego algumas modalidades coletivas aí que, infelizmente, perderam de 30-0. Até Né? feio, né? Fica uma coisa esquisita, né? Até feio. 30-0 e Só você olha pelo lá, não convite. tinha ninguém assistindo. Então, não tinha não houve um trabalho envolvendo escola, envolvendo um incentivo maior para que a população fosse assistir, para que a população conhecesse de que maneira foi feito isso daí. Então, eu acho que tem que mudar essa concepção. Essa concepção está enraizada no brasileiro. Você acha que para a próxima Olimpíada, daqui 4 anos, nós temos condições de formar equipes, no geral, tá, para ser bem competitiva, ou você acha que nós vamos depender muito do governo?
não é querer ser pessimista, né? Eu acho que assim, se nós não conseguimos agora, mais para frente vai ser mais difícil. Por que é mais difícil? Porque houve um investimento individual no atleta. Nunca, por exemplo, nós tivemos na história tanto dinheiro sendo empregado em bolsas, né? Como teve Bolsa Família, Bolsa Leite, Bolsa esporte também teve. tivemos Bolsa Atleta, né? No governo do estado de São Paulo também teve, governo do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Paraná, todos tiveram bolsas para os atletas estaduais incentivando. Mas é como disse para você. E focando na Olimpíada. Isso, aí nós tivemos a Bolsa Atleta, nós temos a Bolsa Pódio, então nós tivemos patrocínio, Petrobras investiu muito, o Correio investiu muito, a Caixa Econômica Federal se investiu muito, todas essas empresas relacionadas à questão governamental, o Bradesco está investindo muito dinheiro, né, em nível de propaganda, mas Sim. ajudou muito o atleta. Então, Foi uma troca de figurinha. agora Nada o problema está esse, entendeu, Clóvis? O atleta, não estou dizendo que é culpa dele, mas está enraizado na nossa sociedade. Hoje, quando o atleta tem uma oportunidade, por exemplo, nós baseamos muito na metodologia americana. Então, nós achamos que nós temos que ter a mesma coisa que os americanos têm. Então, quando o atleta recebe um dinheiro por mês, ou seja, recebe um valor acumulado, que é durante 10 parcelas, por exemplo, como acontece na Bolsa Pódio, ele pega esse dinheiro e não investe nele mesmo como atleta. Entendeu? Ele vai querer continuar procurando um nutricionista, um fisiologista e tal, mas ele não investe pagando um profissional para trabalhar com ele. Ou não vai pensar imediatamente num material melhor para ele treinar. Ele vai pensar em ter um luxo maior, né? Porque hoje nós estamos na internet e tal, nós vimos a mídia busca isso. Sim. Né? Então ele quer se vestir melhor, ele quer ter um status de atleta melhor. E não é essa a lógica nossa da realidade coisa. hoje. Nós não conseguimos atingir isso. Então não é própria culpa do atleta, é culpa da nossa própria cultura. Poucos atletas investem em estudo. Né? Nós vemos aí atletas hoje que estão chegando próximo dos 30 anos, ou passaram dos 30 anos, e ainda não concluíram uma universidade. Né? Pensaram em ganhar o dinheiro dele, que não é muito. É um dinheiro baixo em vista de outros esportes de outros países. Mas eu vivencio, Daria por fazer exemplo, alguma coisa. eu vivencio prestando serviço para uma federação de um outro país, para um clube, e lá também não se recebe nada. É um país muito desenvolvido, mas também não se recebe nada. Mas existe uma estrutura, uma estrutura política, né, pública, que diferencia. Então, enquanto eu já venho dizendo isso em vários outros lugares, e como técnico de atletismo há 21 anos, como atleta há mais de 30 anos, eu venho dizendo muito isso daí. Se não mudar esse pensamento... Se não mudar o pensamento, não consegue. E o pensamento político é criado pelo povo. Né? Aí vão falar assim, não, então precisamos procurar empresas para patrocinar. Você tem uma empresa, você não tem obrigação de patrocinar ninguém. Né? Mas o empresário, vem aí. Não, o empresário não tem obrigação. Quem tem obrigação é o governo. É o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal. Mas o governo ele já tem dado uma fatia disso para o esporte. Para que seja investido. Agora, precisa ver se todo esse dinheiro que ele dá, o que ele repassa, é investido. Precisa de uma fiscalização. É uma fiscalização, um investimento, eu penso assim, diferente. Hoje tá na moda, eu estava conversando inclusive com um rapaz ali fora, de empresa, que falou, se eu for procurar você hoje, eu tenho atletas de alto rendimento. E nós já fomos uma vez conversar contigo com o Jair, que é paralímpico. Você patrocinaria o Jair, que é paralímpico, que ele é o melhor lançador da categoria dele paralímpica das Américas, ou você investiria o seu dinheiro em um social, digo assim, uma escolinha, um projetinho que vai envolver... Aí ele falou, lógico, eu investiria meu dinheiro num projetinho. Projetinho que, digo assim, não estou priorizando. Projetinho que envolve crianças, que vamos tirar a criança da rua, isso é muito bonito falar. E o retorno é muito maior. O retorno é maior, mas será que essa questão de vamos tirar a criança da rua funciona? Faz tantos anos que eu venho ouvindo falar isso. Vamos tirar a criança da rua. O meu negócio é tirar a criança da rua. Você tira hoje, você tira amanhã, você tira depois de amanhã. E depois? O que você vai fazer com essa criança? E a continuidade disso tudo? Continuidade. Você forma aí... a Americana tem vários projetos muito bonitos. Eu trabalhei muito tempo com o projeto. Formamos vários atletas, né? Mas depois que você formou essa criança, depois que você deu estrutura para ela ali, ela vai para onde? Ela vai ter que voltar a trabalhar, né? Então não tem como dar sequência. E isso é uma falha, né? Existe um corte ali naquele meio.
que, na verdade, esse projeto que eu falo para você, isso aí tem que ser feito pelo governo. Entendeu? Pelo patrimônio Concordo com público. você. As estruturas têm que ser feitas pelo patrimônio público. A Americana ainda tem uma boa estrutura. Nós temos pista de atletismo, nós temos velódromos, nós temos vários campos na cidade, que eu não sei te dizer ao todo, mas são mais de 30 campos de futebol Tem muito. na cidade. Então, em vista de outras cidades, nós temos uma estrutura muito bacana, uma estrutura muito boa. Mas ainda não se consegue criar isso, ainda não se consegue fazer isso. Se você for ver outras cidades por aí, nós temos muito menos. E aí nós vamos em outros países. Um país que está fazendo um trabalho muito bacana e nós começamos a ver é a Colômbia. Né, ontem mesmo eles fizeram um salto triplo, uma medalha de prata, né, uma medalha de ouro. E eles vêm desenvolvendo um trabalho colombiano, um trabalho bacana, que é sendo aplicado o esporte na escola, né, e que aqui ainda não se faz dessa maneira. Né? O professor de educação física na escola ainda tem, infelizmente, uma figura secundária. Eu falo que existe um doutor na educação física, que é um cara tem um pensamento muito além da nossa realidade, João Batista Freire, que ele fez, né? Ele escreveu um livro há muito tempo atrás, que é Educação de Corpo Inteiro. É você fazer o desenvolvimento, trabalhar o desenvolvimento educacional através da educação corporal da criança. Né? Isso a gente consegue como? Com esporte. Então eu posso ensinar o português, eu posso ensinar a matemática, mas tem que inserir o esporte dentro do esporte, dentro da matemática, da atividade física. E isso não é incorporado. Infelizmente, ainda nós temos essa concepção errônea do que é o esporte. E isso vai resultar nos resultados olímpicos. Zapia, o papo é muito bom, muito gostoso. Tem muita coisa para você falar para a gente. Te convido a voltar. Sim, vou voltar outras vezes, tá? Fica à vontade para voltar no decorrer da Olimpíada, tá? Eu acho que a semana que vem, já acabando a Olimpíada, você podia vir aqui para gente bater mais um papo, tá? E sendo bem correto que isso é uma opinião minha, né? Não, mas eu acho que é uma conversa que a população, tá, tem que saber o que está acontecendo. E nada melhor do que você está falando. Tá? Eu agradeço. Te agradeço a presença. Obrigado, já fica o convite para a semana que vem você voltar para a gente continuar Vou esse voltar. bate-papo. Obrigado. Né? Tá bom? Obrigado. Eu vou chamar agora um comercial rapidinho para a gente conversar com o Hudson agora. Para ver a tua empresa, como é que ela pode ser, sair lá do arcaico, né, vamos dizer assim, e fazer toda a parte onde ela pode ter automação, ser uma empresa mais moderna, aquela coisa toda, tá? Não sai daí, 2 minutinhos só. Você que já está do lado NET, sabia que o NetNow tem os maiores lançamentos do cinema e o melhor da TV por assinatura? São milhares de títulos para assistir aqui, na TV, a hora que quiser. E mais, dá pra ver também no tablet, smartphone ou computador, onde você estiver. É só baixar grátis o aplicativo NetNow e aproveitar. Curta o lado NET Brasil. O Novo Engenho transforma suas receitas em sabores únicos, com dedicação, qualidade e muita experiência. Traz uma linha de licores sofisticados e exóticos, como o coquetel Blue Sweet, a vodka Balakov, que é uma bebida de sabor marcante, whisky Al Capone, com malte envelhecido e importado para paladares mais apurados e requintados. E para este inverno não pode faltar o conhaque Federal. Tudo isso à venda nos melhores mercados, bares e restaurantes. Exija sempre bebidas Novo Engenho. Olha, interrompe a sua programação a partir de agora porque eu tenho um recado importante para você. De segunda a sexta, das 6 às 7 da tarde, eu estou com o programa Shop Spots. Gols, entrevistas, reportagens, bate-papos e muito mais. Shop Spots, há 38 anos no ar, levando o que há de melhor em spots para você. Me assista que você vai gostar. Essa dica dá água na boca. Empório do Chefe, mais de 30 tipos de espetinhos, carnes nobres, diferenciadas e atendimento profissional. A reunião com os amigos, o churrasco de final de semana ou o futebol de quarta ficam bem melhores com as carnes e espetos do Empório do Chefe. Empório do Chefe,
Descubra este sabor. Que nem eu estava falando para vocês, né? Como é que está a tua empresa, tá? Nós estamos com 10 cidades nos vendo, fora a internet, né? E um monte de empresa, tem muitas empresas pequenas, média, grande, né? Que aquele número de funcionários excessivo, né? Precisando de modernizar, né? Não é mandar embora, mas colocar o funcionário no local correto, né? E para isso você tem que fazer o quê? Automatizar ela, deixar ela com um mecanismo mais próprio, mais certo, mais coerente. Para isso eu estou aqui com meu amigo Hudson. Tudo bom? Tudo bem, prazer, Hudson. Não é daquela dupla não, né? Não é cantor não, né? Não, por enquanto não. Não tô nesse nível ainda. Ô, Hudson, como é que se consegue tirar uma empresa da parte que ela é toda mecanizada, né? Isso. E automatizar ela? Hoje na área de engenharia elétrica e eletrônica foi modernizado muito os equipamentos, né? E com essa modernização, na verdade, a gente acaba tendo sempre que fazer um pré-estudo do que o cliente precisa. Então, como a Montal funciona, por exemplo, vamos dizer que você tem lá um açougue, que você corta a carne todo dia, você tem 3, 4 funcionários para ficar cortando a carne todos os dias para fazer o pacotinho para pôr na bandeja. Então, normalmente, essa empresa liga para a gente tem os engenheiros responsáveis de campo que vão até a empresa. Aí vai fazer um estudo, vai fazer né? um Não vai estudo. chegar lá e vai falar, ó, é assim o assado. Isso, vai acompanhar. A gente acompanha o produção. processo manual, de como esse processo é feito. E em cima desse processo manual, a gente faz um estudo de automatizar processo por processo. Na verdade, a gente já não chega falando, ó, a gente consegue tirar todo mundo daqui e já consegue fazer uma automação completa, você não vai precisar de ninguém. Não, não é bem assim, né? A gente faz Porque um estudo... tem muita gente que está nos vendo, Hudson, né? Essas 10 cidades que acompanham a gente, né? E agradeço a tua audiência, né? Porque é você que faz o giro total crescer dessa forma. E os empresários devem estar se perguntando, né? Mas espera aí, eu tenho 100 funcionários, eu vou mandar metade embora se eu automatizar. O que vai acontecer com esses funcionários? Tem alguma parte real nesse pensamento? Não, isso é que o pessoal assusta. Normalmente isso acontece com a gente. Quando a gente vai até uma empresa para fazer esse levantamento de pré-projeto e estudo, os próprios operadores que estão em volta da máquina assusta, trabalhando, né? Já começam a ficar assustado. O pessoal fala, pô, vou perder meu emprego. Não, na verdade a gente vai melhorar a qualidade do emprego dele. Vai facilitar o serviço dele, facilitar o serviço, que hoje é muito comum numa estação de trabalho, por exemplo. Antigamente a pessoa tinha que trabalhar com martelo, com uma chave, ficar virando parafuso lá repetitivamente várias vezes. E dando aqueles problemas, tendinite, aquela Isso. coisa toda que não precisa, né? Que não precisa. Hoje, igual eu estava falando para você, na montagem de um motor, por exemplo, hoje tem o sistema de parafusadeira automática. Então a gente faz toda uma calibração da máquina, o operador simplesmente encosta a parafusadeira, ela faz o aperto já com o torque certinho, e ele não tem que ficar lá virando toda hora para dar esses problemas. O produto vai ficar melhor. Com certeza. E não vai dar desgaste para o funcionário. E o funcionário vai continuar no mesmo posto de trabalho, porém com as condições melhor. E a gente tenta, nesse estudo de automação também, fazer o estudo de ergonomia também, que é ver a melhor posição que o operador pode executar aquele trabalho. Para ele não ficar muito encurvado, para ele não ficar... Isso na tua empresa você faz todo esse tipo de estudo? Todo esse tipo de estudo é feito com relação à automação. Por isso que a automação, na hora que a gente fala automação, muita gente não entende o que é automação, né? Mas a automação ela engloba tudo isso, na verdade. A parte de ergonomia do trabalho, a parte de força ou movimentos repetitivos e também a parte de melhoria de qualidade de produção. E a tua empresa, ela dá assistência, né, presta serviço para qualquer tipo de empresa? Qual o tamanho da empresa? Pode ser uma pequenininha, pode ir até uma multinacional, ou você determina a quantidade de metro quadrado? Como é que funciona? Não, na verdade, a Montal começou de boca a boca. A minha empresa começou, eu trabalhei muitos anos como supervisor de manutenção, e percebi que estava na hora de eu montar uma empresa para ajudar o mercado. Você viu as dificuldades que tem? Sim. Então eu montei a Montal e aos poucos ela foi crescendo por indicações. E hoje eu atendo desde uma empresa grande, com um grande porte, 2.000, 2.500 funcionários, quanto um pequeno produtor que tem uma fábrica pequena
que está produzindo um produto, está iniciando no E processo precisa de melhorar o produção. seu trabalho. Sim. Então a gente não tem essa diferenciação de empresa grande ou empresa pequena. A gente diferencia como um trabalho, um projeto, e todo trabalho bem feito, um projeto bem feito, ele acaba se difundindo sozinho, né? Você me falou em off, né, antes da gente ir ao vivo, que você presta serviço para algumas montadoras, para algumas metalúrgicas, mas que ramo de atividade você pode atender? É só metalúrgica ou só montadora? Não. Ou tem algum outro ramo? Ou não depende de ramo de atividade? Não depende de ramo de atividade. Na verdade, o mercado acaba escolhendo a gente, vamos dizer assim. Aqui em Americana a gente está num polo têxtil, né, que é muito forte, porém a maioria dos clientes da Montal não são indústria têxtil. A gente tem bastante cliente na área alimentícia, a gente tem cliente na área metalúrgica, a gente tem cliente na área automotiva e tem também na área médica, para você ter uma ideia. Então, é bem diversificado o meu ramo de atendimento, né? Não tem um produto específico que a gente trabalha. Tá, já que você trabalha em qualquer ramo de atividade, né, muito bacana, abrir um leque bom, né? Só na micro-região ou você sai daqui da região de Americana? Não, também? hoje, para você ter uma ideia, eu tô com uma viagem marcada para Mato Grosso do Sul, para Aparecida do Taboado. Eu vou prestar serviço numa empresa lá, e então a gente não tem também um local específico de trabalho. Já atendi cliente no Rio de Janeiro, já atendo cliente em São Carlos. Então a maioria dos nossos clientes, na verdade, não é aqui em Não são da Americana. micro-região. Não. O mais próximo de Americana que eu tenho é Santa Bárbara, que é um cliente em Santa Bárbara. Tá, mas não é por isso que você não queira, tá? Sim, claro que Eu não. acho claro que não. a intenção da Montal é exatamente atender aqui a micro-região, porque é quintal de casa, mais fácil você trabalhar, Sim, com inclusive, né? certeza, com certeza. Mas qualquer outra cidade que precisar do serviço, precisar de um estudo, né? Porque Sim. começa com estudo. Aham. Né? Você não vai chegar lá e automatizar uma empresa se você não sabe como é que ela produz, Sim, todos os processos que ela tem. Isso, como a gente atende todas essas áreas de mercado, metalúrgico, farmacêutico, eu não conheço o processo de produção em si. Eu conheço a automação. Então, para conseguir fazer uma automação num equipamento, eu tenho que conhecer um pouco do Como é que é produto, feito, né? como esse produto é feito, e para conseguir executar essa automação de uma forma correta, né? Então, o legal dessa profissão, dessa área nossa, realmente é isso, que eu acabo conhecendo várias coisas diferentes, né? Eu fui há uns anos atrás em São Paulo, numa empresa de um amigo meu, era uma fábrica de torneira, né? E eu imaginava ser feita uma torneira de qualquer maneira, menos do jeito que é feito, sabe? Menos do jeito que é feito, do jeito que ela é fundida, do jeito que ela é montada, os banhos que ela tem no processo, a embalagem, né? E não é automatizado. Você vê. Tá? É muita coisa manual, é muita coisa difícil de ser feito, né? A fundição dela mesmo é muito complicado. E eu ganhei muito olhando, né? Agora imagino você Sim. fazendo ela acontecer de uma maneira automática, de uma maneira mais fácil, Isso. que não queime o funcionário, porque é líquido, né? Fervendo, aquela coisa. É muito difícil, Sim. né? Inclusive, você vê uma história engraçada, que eu tenho um cliente em Montemor, que esse cliente procurou a gente porque ele estava com um problema no processo de produção dele, estava tendo muita contaminação. E aí eu perguntei, mas o que você faz? Ele falou, eu faço ovo em pó. Eu falei, Ovo em nossa, pó. mas ovo em pó? Eu falei, Eu eu já nunca ouvi ouvi falar. falar disso, né? E aí a gente fez esse sistema de automação para ele, passei a conhecer o processo. E o interessante é que para todo mundo que eu falo, todo mundo fala, nossa, não sabia que isso Para existia, né? academias, não é? Isso, para utilizar em misturas já prontas, né? Sim. De bolo, esse tipo de coisa, pão de queijo, essas coisas, né? Então são coisas bem diferentes, Que a né? gente acaba aprendendo, né? Sim, a gente acaba aprendendo. Hudson, aonde é a tua empresa? Telefone, página do Facebook, sinal de fumaça, passa tudo aí para os telespectadores poder achar a Montal e poder pedir pelo menos uma análise, né? Para você conhecer o processo deles e poder ajudar ou não. Isso, conforme eu estava falando para você também um pouco fora do ar, a gente há uns 3 meses agora sentiu a necessidade da nossa região também de ter uma loja especializada nessa área de automação industrial. Sim. E nós abrimos há 3 meses atrás uma loja aqui na Avenida Silos, 484.
fica pertinho daqui da É gente. centro de Americana, praticamente. Centro de Americana, caminho. E nós abrimos essa loja em Americana. Então lá também a gente tem a parte de comércio, de atendimento de balcão. Então quem está nos assistindo, se precisar de alguma coisa, peça, quiser dar uma ligada para a gente tem uma loja online também. E nessa loja online, pode dar o endereço da loja, deve, então. todo. A loja online é www.montalautomação.com.br. E nesse site tem a parte de loja virtual para fazer a pesquisa de produtos. Lá o cliente consegue efetuar a compra também. E tem a parte de contato com a gente, se o cliente quiser uma visita nossa também, para ir até a empresa. Consegue. Isso, por lá ele consegue enviar um e-mail e a gente faz um contato com o cliente para já ir até a empresa, fazer o estudo da automação, análise. Então, você que está nos vendo, tá? Entra lá no teu computadorzinho, no teu tablet, no teu notebook, www.montalautomatização.com.br. Isso. Né? Lá você vai ter todos os contatos, vai bater um papo com o Hudson, pegar telefone, pedir visita, tá? Eu acho que vale a pena você, pelo menos, entrar de curioso. Isso, entra, vai, dá uma vai olhada. conhecer a página lá, vai conhecer o site e vem aqui na Silos 485. 484, 484. Avenida Silos 484, aqui em Americana. Conhecer a loja, tem muito material, muita coisa interessante que você não pode perder. Não é isso, Isso Hudson? mesmo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Tá? Cláudio, Sucesso pela lá, oportunidade. né? Vamos ajudar essas empresas a crescer de uma maneira mais sustentável, uma maneira mais fácil de se trabalhar. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Obrigado. E assim nós fechamos mais um Giro Total, né? Deixando um abraço, um beijo no coração de vocês e marcando encontro amanhã, às 16 horas, aqui na TVI, com mais um Giro Total, com muita coisa interessante, muita comida. Amanhã eu vou falar de comida. Amanhã o meu amigo Dom Marco vai estar aqui falando de linguiça, de cerveja, um monte de coisa legal, tá? O Taverna vai estar aqui também, então você não pode perder o programa de amanhã. E tem o Márcio também, que vem falar de psicanálise. Tudo isso amanhã, tá? Tá bem apertadinho, mas é um programa muito legal para você. Até amanhã, fique com Deus.